O Haddad anunciou hoje o seu novo arcabouço de gastos, a estrutura de orçamento do Brasil, que o PT estava há muito tempo querendo fazer, de tirar o teto de gastos, permitir que os gastos federais aumentem, que o Estado cresça, e aí ele precisa explicar como é que você vai fazer isso sem quebrar o Brasil. Supostamente, esse plano de hoje é para explicar isso. O que ele explicou? Nada. Vamos lá. Ideias arrumadas e ideias viajantes vindo hoje de Fortaleza. Eu vim aqui para dar um evento com o novo, vai ser super legal. Provavelmente quando esse vídeo já saiu, o evento já foi. Então hoje já vai estar acontecendo. Então se você não ficou sabendo, presta atenção nos próximos vídeos da próxima vez, eu vou divulgando. Mas isso posto, o que aconteceu aqui? O que é esse novo arcabouço? E assim, primeira vez que eu olhei e falei, eu acho que eu não entendi nada. A segunda vez que eu olhei, eu concluí que eu de fato não entendi nada, mas eu tive a suspeita de que o Haddad também não entendeu nada. E na minha terceira leitura, eu concluí que também o Haddad também não entendeu nada do que está acontecendo aqui. Qual é o propósito desse troço existir fora começar a refazer a reputação do Guedes, basicamente? O teto de gastos existe, ele limita os gastos do crescimento, limita o crescimento de gastos do governo federal. Foi colocado porque a Dilma quase faliu o país, então precisava colocar uma ordem na casa, e inclusive o PowerPoint, a apresentação toda do PT para explicar esse plano aqui, omite o governo Dilma. Então todos os dados econômicos terminam em 2010. Daqui a pouco vai ser fake news dizer que a Dilma algum dia foi presidente. Provavelmente, né? Mas o teto de gastos veio para isso, o Brasil estava falindo, a esquerda não gosta disso, eles queriam um plano para poder expandir gastos, e esse arcabouço agora é isso. A questão é como que ia ser feito. E aí tá solta a teoria aqui, que não explica muita coisa. Agora, o mais importante entender, eu suponho, é o contexto disso aqui em que, se viesse um negócio extremamente restritivo e responsável e tudo mais, né, ia ter um racha no PT, porque o PT quer gastar. Se viesse um negócio, qualquer coisa que não é isso, é maluquice, saiam correndo, nós vamos quebrar. Isso aqui tá muito mais por maluquice do que responsabilidade, porque o que isso aqui faz? Isso aqui permite que os gastos federais cresçam ao longo dos anos, cria metas, inclusive, de superávit, mesmo com o crescimento de gastos, e diz que isso aqui vai ser resolvido por arranjar novas receitas, que eles simplesmente não explicam da onde que vai vir. Então é basicamente assim, meu plano é o seguinte, eu vou gastar mais, certo? Eu tô no déficit, eu tô devendo, e eu vou gastar mais, e eu vou resolver isso via Confia. Dado que foi o meu governo que criou essa situação em primeiro lugar, e eu nem sequer reconheço que existiu um erro ou alguma coisa aqui, e quem me critica por isso eu chamo de fascista. Esse é o plano, em síntese, em espírito. Agora, aos números. O que vai acontecer? Primeiro, vai permitir um crescimento de gastos públicos de até 70% do crescimento de receita do ano anterior. Originalmente estava se noticiando que ia ser expectativa de receita. Só que daí você pode fazer a patifaria que cidades fazem, que é você projetar que a sua receita vai crescer 8%, gastar 8% a mais, aí quando a receita cresce 2%, você fala, erramos, né? Fazer o quê? Putz! E segue o baile. Mas não, é de receita prévia. O que cria meio que uma pegadinha, porque também tem uma coisa que assim, se não bater essa meta se não bater a meta do superávit, né, que tem lá na frente umas metas de superávit, qual que tem que ser o resultado orçamentário, o gasto no ano seguinte só pode crescer 50%. Então, curiosamente, se eles fizeram uma puta lambança e maluquice em 2026, quem assumir em 2027 vai ter um orçamento mais restrito por causa disso, né? Mas tá, tem esse limite e agora tem um piso de investimentos. E tem um piso de gasto. Então, o crescimento é de 0,6% no mínimo. Não tem como crescer menos que isso. Então, assim... E é curioso esse 0,6, né? Qual é que foi a conta? Por que não 0,7 ou 0,8? Se fosse meio ou 1, assim, parece um negócio meio jogado. Mas isso aqui é meio... Parece que teve uma conta, mas não dá pra entender exatamente o que é. Mas a ideia é, os investimentos do governo vão subir. Investimento é gastar com obra, é gastar com coisa que não é despesa corrente. Lembrando que, legalmente falando, Copa e Olimpíadas foram considerados investimentos. Isso tá lá dentro. Então, por exemplo, todas as obras malucas do governo que estão paradas por aí, que não serviram para nada, são consideradas investimento. Então é investimento peronomútil, né? Parece investimento no jogo do foguetinho esse negócio aqui. Então nós vamos querer subir o investimento do Estado, porque vai, não sei o quê. Tá. E isso aqui vai subir porque nós vamos voltar a investir, nós vamos voltar a colocar o pobre no orçamento, porque vai ter investimento em saúde, nisso, naquilo.
Aí beleza, né? Aí você pergunta, tá, mas espera aí. Então quer dizer que vai crescer 0,6 no ano, não importa o que aconteça. Em caso de crise, inclusive, tem a possibilidade de fazer uma medida anticíclica e você crescer ainda mais a despesa. Daí pode abrir déficit, pode fazer umas coisas assim, a ideia é isso, porque daí no caso de crise, supostamente o governo não tem que entrar gastando para suprir a demanda, para gerar demanda e tudo mais, que é o keynesianismo básico. Só que é um número que não é crível, porque assim, medidas anticíclicas dentro dessa galera heterodoxa que gosta de fazer esse tipo de coisa, nunca é 2,5%, mano. Não é isso aí. Os caras metem 5%, 10%. Então isso aqui não é nem sério. Isso aqui é coisa que assim, na hora do vamos ver, esse número de 2,5 vai virar 10. Pode anotar aí. E aí, tá, mas como é que você vai fechar essa conta? Né? Ah, não, porque vai ter crescimento de arrecadação. Mas como? Porque... Não, pera, parou. Qual é a tua meta de superávit? Lá dentro tem uma meta de superávit. Então a meta é que esse ano aqui nós vamos ter mais ou menos 0,5% ou 1% de déficit. Mas aí você pergunta, mas Haddad, como é que você vai pagar nesse negócio aqui? Porque você tem umas metas aí, né? Sim, tem metas de superávit primário que são colocadas para 2023, 2023, 24, 25 e 26, certo? Então, a meta de 2023 é um déficit entre 0,25% e 0,75% do PIB. Então, vale lembrar, no começo do ano, a Haddad soltou um plano fiscal lá que, não, nós vamos fazer isso aqui, tem arrecadação, tem isso, não sei o que, vai fazer disputa, vai ter isso, vai ter corte de gasto e tal, e vai fechar todo o rombo do governo federal e vai sobrar 11 bilhões de reais, vocês lembram? Isso aconteceu em janeiro, e teve um evento, inclusive, do BTG, que grandes investidores, grandes gestores, etc., em que um dos gestores no palco falou, olha, o problema agora é que ninguém tem coragem de chegar para o Haddad e falar, Haddad, ninguém acredita no teu plano fiscal. E, de fato, ninguém acreditava. E ele estava na plateia. Inclusive, a piada nos corredores depois do evento é que o Haddad aplaudiu a piada porque ele também não entendeu nada do que estava acontecendo. Mas a meta original, o plano original dele é que vai sobrar 11 bi. Agora, em março, então, janeiro, temos todo um plano aqui, vai sobrar 11 bi. 30 de março. Vai faltar entre 0,25% e 0,75% do PIB, o que dá, grosseiramente falando aqui, 40, 80 bi. Grosseiramente, alguma coisa assim. Então nós já temos uma margem de erro aqui que tá ficando um pouquinho curiosa. E nós estamos no fim de março. Eu quero saber como é que vai ser essa projeção no fim do ano. Quando a gente estiver em setembro, que está se desenhando o que de fato aconteceu. Vai ser interessante. Então, bom, mas nós vamos equilibrar as contas em 2024, mesmo com aumento de receita, aliás, com aumento de gasto. Então, vai ter aumento de gasto de 2023 para 2024 e o déficit vai fechar. Como? Não há explicação. Em 2025 existe uma meta também de superávit, de superávit real. E a coisa que é mais piada, que você olha e fala assim, não, mas... Haddad, sabe? Vocês falam que o impeachment foi golpe. Eu entendo a retórica de vocês. Vocês falam que, pô, não existe déficit na Previdência. Eu entendo a retórica. Vocês sabem que é mentira, eu sei que é mentira, tudo bem. Tá, eu entendo que isso aí é populista e tal, vocês estão fazendo de vocês aí. Mas você quer me dizer para mercado financeiro, pra gente que trabalha olhando isso, pra gente que analisa... Por que analisa esse negócio? É os nerdolas, os esquisitos, é os doentes mental, que nem eu e você que fica olhando essas coisas aqui. Isso aqui não é pra povão, ok? Você vai tentar meter pra essa galera que você vai ter um superávit em 2026, ano eleitoral, de 1%. Você tá querendo me dizer que o Lula, quando ele estiver na reeleição dele, ou tentando eleger o sucessor, seja lá o que for, neste ano, ainda assim ele vai deixar 1% de superávit no cofre. Ah, não. Não. Eu entendo tu mentir nas campanhas eleitorais, não sei o que, pra galera e tudo mais. Que você sabe que vai colar. Agora, você sabe que isso aqui não vai colar com ninguém dessa sala. Ninguém. A gente sabe que você sabe que não é verdade. E você sabe que a gente sabe que você sabe. Por que você ainda tem... É mentira patológica, é doença. Isso aqui eu olho e falo, é doença. Porque você tá mentindo sabendo que todo mundo na plateia tá rindo da sua cara. Mas tem uma projeção de superávit de 1% do PIB em 2026, cara. Imagina você ser trouxa pra acreditar nisso aqui, cara. Tem que ser um sujeito especial.
para acreditar nisso aqui. Então esse é o plano. Então vai ter todo esse crescimento de gastos aí, que vai para investimentos e tudo mais. Nós vamos fechar isso com... Basicamente vai ser novas receitas, o que significa arrecadação, o que significa novos impostos. Então pode ser assim, ações de fiscalização, nós vamos caçar os caras. Tá bom, você vai caçar e punir, vai taxar a gente. Nós vamos subir impostos, alguma coisa eles vão fazer para fechar isso. E note, fechar isso, para você reverter agora 1% do PIB negativo para 1% do PIB positivo, é mais perto de 1,5. Então a gente está falando de alguma coisa tipo 100, 120 bi de imposto a mais. Aquele imposto da gasolina, álcool, imposto de exportação e tudo mais, foi de 28. Então vai precisar de mais ou menos uns 4 ou 5 desses. Imagina você acreditar, imagina você ter uma situação mental tal que você acredita que você consegue tirar mais aí uns 100, 150 bi da economia brasileira e dar na mão do Estado, e o país ainda vai crescer e ter aumento de arrecadação ao ponto que vai fechar suas contas. É um negócio curioso. E na projeção dele, inclusive, ele fala, não, porque isso aqui vai reduzir o custo de juros no Brasil. Os juros da dívida no Brasil estão muito altos e os custos de juros da dívida no Brasil são muito altos, o que fazem com que ela espirale para fora do controle. Hoje ela está fazendo isso. Você não consegue vencer em termos de crescimento e tudo mais, vencer o crescimento da dívida. E ele fala, não, isso aqui vai reduzir a dívida em tanto. E tem os números. Tanto nesse ano, tanto no outro, tanto no outro, tanto no outro. Essas projeções nunca acertam nada, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Não tá nem na projeção aí, tipo, se tiver uma crise global, como já está se desenhando que vai ter. Não tem nada desse desenho, ele diz que vai cair os juros tanto. Então, assim, o plano é, nós vamos subir os gastos estatais com coisas completamente improdutivas, e nós vamos tirar aí uns 100, 150 bi da economia real produtiva em imposto para dar para o governo, e daí os juros vão cair e a economia vai melhorar, né? Vai ter aí um crescimento que vai permitir que a gente expanda os gastos e vai dar bom. Não é incrível? Eu olhei isso aqui e eu falei, como eu falei, a primeira vez que eu vi eu falei, não, eu não entendi. Não, eu acho que eu não entendi. Na minha segunda leitura eu olhei e falei, agora eu entendo que eu não entendi. Não há uma explicação aqui de como isso vai funcionar. Não há uma explicação aqui de como vai ter crescimento econômico, de como isso aqui vai ser pago, de como essa conta vai fechar, de como isso aqui não vai induzir uma desaceleração na economia brasileira. Não há uma explicação aqui de como isso vai baixar juros. Existe um grande confio em nós do governo. Sendo que a gente sabe que todas essas porcentagens serão destroçadas, porque isso foi o que aconteceu. O teto foi colocado pelo Temer, já começaram a flexibilizar, o Bolsonaro foi uma maluquice em cima do teto, em efeito o teto já está revogado, já virou palhaçada, e nessa medida aqui eles já começam dizendo que Fundeb e o aumento do piso dos enfermeiros já está fora desse teto aqui, já não conta. Porque inclusive vale lembrar essa coisa dos enfermeiros, né, porque eles aprovaram, vamos subir o salário dos enfermeiros. Aí falaram óbvio, né? Todo mundo que tem uma noção falou óbvio. Pô, vai subir isso aí, vai subir custos, vocês não estão dizendo de onde que vai pagar, então a saúde vai ficar mais cara. Então vai ter que ter mais imposto para pagar a parte pública e a parte privada só vai ficar a saúde mais cara para todo mundo. Só que se vocês não alocarem de onde vem o dinheiro, vai ficar mais caro para todo mundo, menos gente vai usar, vai sair gente do privado, parte do privado vai quebrar e vai jogar mais custo no SUS. Então não só você vai ter o custo extra de dar o aumento no SUS, você vai ter gente que está descendo a iniciativa privada para o SUS, causando um segundo aumento de custos, e aí você vai ter a sobrecarga do sistema, que já está sobrecarregado. Então foi uma maluquice que foi aprovada, porque populismo, ano eleitoral, isso foi aprovado. O Supremo Tribunal Federal derrubou a medida, acho que em novembro do ano passado, alguma coisa assim, eles falaram, não vale. Esqueceram de dizer de onde que vem e é errado, e de fato é ilegal você criar essa despesa inesperada nas empresas, suspende tudo. E até hoje o Lula não está pagando, porque isso não existe mais, né? Está suspenso pela STF. E se cobra do Lula e ele tá dando um vovete falo porque tá na mão do STF. Então, assim, isso aí tá parado, isso aí já está colocado fora do teto, então nós vamos pagar isso aqui apesar de todos esses limites. Isso aqui já tá fora, Fundeb já tá fora, então o que vai acontecer? Vai ser uma selva de, nova despesa não sei o quê, mas porque é estratégica, é importante pro desenvolvimento humano, da civilização, direitos, que conquista histórica, tem que ficar fora do limite. Vai se criar um monte de coisas fora do limite. Esse 50%, 70% vai virar muito mais. Esse teto de 2,5% que pode subir vai ser expandido em hora de crise.
e essas metas não vão ser respeitadas. É isso que vai acontecer, porque é o que já aconteceu com o gasto. E aconteceu durante o governo Bolsonaro, aconteceu com o Guedes pilotando o negócio inteiro, do negócio ser explodido completamente. Então, se com eles aconteceu, imagina você ter um estado mental tal que você olha para esse plano aqui, que já é uma palhaçada, e acha que isso aqui vai ser respeitado. Não que a gente esperasse alguma coisa muito melhor, sejamos sinceros. Mas tá aqui o plano para substituir o teto. Vamos subir gasto, a conta vai fechar, confia no pai, e quem discordar é fascista. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.